Olá pessoas, aqui quem vos fala é Bruno de Andrade e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br, e hoje a gente vai bater um papo sobre oficinas literárias, sobre edição, preparação de textos, mentoria, revisão, todo esse universo. E eu não vou nem fingir que eu entendo alguma coisa sobre isso, porque às vezes é o que eu faço nesse podcast, eu finjo que eu entendo, falo com muita propriedade e as pessoas acreditam, mas hoje não dá para fazer isso, então, para me ajudar, eu trouxe aqui as fundadoras da Balbo, e eu estou sempre enrolado com nomes, né? Com nomes, títulos e siglas aqui nesse podcast, hoje não vai ser diferente, porque a primeira convidada, eu vou ter que ler o nome dela, porque é muito comprido, Caroline Joanello, eu pronunciei certo? Pronunciou certo. Oi, gente, tudo bem? E de volta aqui ao nosso podcast, depois de algumas semanas. Na verdade, foi só depois de alguns dias, mas vocês estão ouvindo isso aqui muito no futuro. Seja bem-vinda de volta, Júlia Dantas. Oi, Bruno. Oi, pessoal do futuro. Tudo bem? Boa. Então, eu sempre começo perguntando algo sobre o início de alguma coisa aqui nesse podcast. Então, eu quero saber qual foi a primeira vez que vocês tiveram contato com esse universo, com oficinas, vocês fizeram oficinas, como foi que vocês conheceram essa modalidade? Cacá, fala antes, que tu foi apresentada antes. Tá bem. Essa é lógica? Para ficar na ordem a voz, para quem está ouvindo. É aquela voz, outra voz. Alguma lógica tem que ter, né? Mas podem revezar aí, não tem problema. Mas fala, Cacá. A nossa ordem a gente inventa. Bom, eu descobri que existia esse universo de escrita criativa na faculdade, quando eu me formei em publicidade. E aí tinha, no currículo antigo até, a universidade atualizou o currículo um tempo e essas disciplinas desapareceram, mas no começo tinha disciplinas de escrita, de redação em geral, não só redação publicitária. E aí eu tive um primeiro contato, assim, com esse universo só depois na faculdade, assim. No colégio tinha um incentivo a escrever e tal, mas era muito incipiente. E ali foi um local, um espaço onde a gente escrevia e aí lia os textos na sala de aula, se comentava, né? E foi quando eu descobri esse universo. Aí depois comecei a ir um pouco atrás, assim, fui pesquisando onde tinha oficinas, buscando informação, porque isso foi lá no longínquo 2004. Então, não era aquela coisa assim, a internet super funcionando, né? Então, eu olhava no jornal se tinha alguma coisa, acabava sempre se envolvendo em projetos, né? Assim, sei lá, alguém fazia um projeto cultural e aí, como contrapartida, dava uma oficina gratuita. Daí a gente descobria pelo jornal, ia atrás. E aí, depois de um tempo, a internet facilitou muito, né, o contato, assim, com essas iniciativas. E aí eu fui cada vez me enfiando um pouquinho mais. Eu fiquei um tempo fora, assim, né? Eu fiquei uns 8 anos sem escrever, sem fazer nada. E aí lá por, sei lá, 2013, eu retomei, assim, essa busca por oficinas. E hoje em dia eu sou uma rata de oficina, assim. Eu amo fazer. E eu tô em todas que eu posso. E agora, durante a pandemia, deu para fazer algumas oficinas online, assim, com pessoas muito legais que eu jamais teria feito se não tivesse explodido essa função do online, né? E foi uma coisa boa, assim, conhecer outros tipos de pessoas de outros estados, né? Fiz oficina com Marcelino Freire, com Paulo Scott, gente que eu jamais teria conseguido fazer, porque eu não teria condições de ir a São Paulo fazer uma oficina desse jeito, né? Foi mais ou menos assim, esse universo para mim. E atropelando um pouco as coisas, vou começar do futuro e ir para o passado, mas é que tu falou isso de poder fazer oficinas de outros lugares, né? E é muito legal como hoje a gente dá oficinas e as nossas duas turmas acontece exatamente isso, assim, a gente tinha no início da pandemia, naquela ilusão de que a pandemia era algo passageiro, rapidamente passageiro, a gente tinha a ideia de passar para o presencial e agora já é impossível, assim, porque as duas turmas têm pessoas espalhadas pelo Brasil e uma delas tem até brasileiros que moram fora e que queriam muito fazer oficina e não tinham nos seus lugares, então participam a gente usa o Google Meet. Mas, enfim, como é interessante, assim, de que as oficinas mudaram completamente na pandemia e eu tenho a impressão de que mudaram para sempre, assim, de que elas se transformaram
num espaço totalmente desterritorializado, não vou saber dizer isso. Desterritorializado. Isso. Enfim, e que isso muda muito a lógica das oficinas, eu acho, porque elas eram muito restritas a quem estava perto de ti geograficamente, né? Eu também tive meu primeiro contato na faculdade, eu cursei jornalismo, o que significa que durante algum tempo eu e a Cacá a gente teve o mesmo currículo, porque era junto, né? Era comunicação social. Então a gente não era colega, mas a gente estava fazendo as mesmas coisas. Era como parte das aulas, ler em voz alta, e eu acho que o professor sequer chamava de oficina, mas na prática era, né? Uhum. Pelo menos na disciplina que eu fiz, era uma coisa assim um pouco mais intensa também, porque a gente imprimia o texto, levava, e aí meio que se espalhava os textos aleatoriamente, então tu nunca sabia quem é que ia ler o teu texto, e era sempre uma surpresa, assim, às vezes não dava tempo de ler todos, claro, mas era interessante, assim, o processo de ouvir outra pessoa lendo o teu texto, e aí depois o pessoal comentava por um tempo, assim, então foi bem interessante, assim, essas disciplinas foram muito legais. Eu fiquei sabendo agora que a gente está falando especificamente da comunicação da URGS, aqui da Federal do Rio Grande do Sul, e eu fiquei sabendo que parece que a escrita criativa vai voltar para o currículo da comunicação em breve, mas porque tinha sido retirada, né? E eu acho que eu acho super válido. Então tinha essas oficinas ali, e aí tinha escritores que iam na faculdade da oficina, e eu em seguida entrei na oficina do Assis Brasil, e aí ali eu tive, né, até tive, acho que uma colega de fora, mas a maioria eram pessoas de Porto Alegre. Depois começou a ter gente que viaja e vem morar em Porto Alegre durante um ano para fazer essa oficina, mas aí fica super restrito a quem pode bancar isso, né? Seja porque juntou dinheiro, porque pode ter uma licença, porque já trabalhava de casa antes de todo mundo trabalhar de casa, enfim. Mas e como agora o cenário é completamente diferente, né? Nas oficinas, assim, a gente entra numa oficina qualquer que tu entra online e vai ter alguém de Pernambuco, alguém falando do Mato Grosso do Sul, alguém aqui de Porto Alegre e, sei lá, um mineiro que foi morar na Bélgica, né? E eu acho isso muito legal, assim, porque isso muda a dinâmica do grupo também, assim, muda o repertório de leituras de cada pessoa, muda o repertório de referências que cada pessoa traz. Então acaba sendo uma coisa que a gente perde um pouco aquela graça do presencial, em que as coisas são mais fluídas, mas eu acho que ganha muito nessa troca que não seria possível de outra forma. Aí a gente tem uma situação no nosso país que enfim, ele é enorme, e é muito difícil, às vezes, a literatura de um lugar conversar com a literatura do outro lugar que está lá na outra ponta. E aí essa troca é muito rica, assim. Né? A gente consegue, até pelas referências que os alunos trazem, né? A gente acaba conhecendo coisas de uma maneira, falando de uma maneira meio utópica, né? Porque acho que ainda não chegou nesse patamar, mas uma coisa meio que unificando, assim, um pouco mais a cena literária, né? Então, acho que tem um futuro bom aí nessa função das oficinas online. E onde vocês se conheceram? Foi na faculdade? Uhum. Foi, embora a gente não tenha sido colegas direta, e a gente foi se aproximar mais mesmo anos depois, quando a gente fez o mesmo mestrado, aí sim, na mesma turma. Mas sim, a gente se conheceu na faculdade, quando a gente entrou em anos diferentes, né? Um ano de diferença. É, um ano, acho. E vocês fizeram mestrado em escrita criativa, não é isso? Sim. Isso, daí em 2015 e 16. Aliás, Cacá, só uma pergunta para ti. Tu trabalhou como um ghostwriter, né? Eu tenho, mais ou menos, assim, Mais ou menos. porque eu chamo isso de ghostwriting, mas na verdade eu escrevia muito post de blog para empresas. Nesses blogs dessas empresas a gente nunca assina, né? E o proprietário ou proprietária do blog pode mexer no teu texto super, assim, né? Então tem uns textos meus espalhados por aí que eu nem sei dizer aonde. Nem quer chamar de teus. Nem quero chamar de meus, para ser bem honesta. Embora que as versões que eu escrevi, eu gosto muito. Eu não sou o tipo de escritora que, tipo, não gosta do que escreve, assim, eu gosto do que eu escrevo. Mas aí tem essas intervenções, assim, né? Mas eu fiquei uns 3 anos, basicamente, assim, só escrevendo posts de blog para empresas aleatórias, assim. Já escrevi sobre como escolher o melhor vaso sanitário para o seu banheiro, por exemplo.
fiz um mini e-book sobre síndrome de burnout. Então, eu tenho um repertório de conhecimentos muito bizarro, graças a esse, a esse trabalho aí. Tu pode usar isso, né, a teu favor. Sim. É. E como surgiu a Balbo? Quando foi e como foi esse processo? Foi no começo do ano passado. Eu estava terminando o doutorado, o que significa ficando desempregada. E a Cacá estava trabalhando numa livraria aqui de Porto Alegre, que é uma livraria muito legal, mas que também, enfim, né, pandemia, não estava fácil. E a gente queria continuar trabalhando com texto, né? Porque a Cacá escrevia e eu estava saindo, enfim, de um intensivão acadêmico com muita escrita, mas a gente queria transformar isso em trabalho e queria trabalhar com textos que estivessem em processo, que são os que a gente acha mais interessantes de botar a mão na massa, assim, né? Então a gente não queria ter uma editora que publica o texto já pronto, a gente não queria trabalhar com, sei lá, com uma revista literária, né? A gente queria pegar a produção mesmo, o processo criativo. Nisso a gente já era amigas há uns quantos anos, e conversando, a gente decidiu, é isso aí, vamos pensar o que a gente sabe fazer, como é que a gente sente que pode realmente ajudar as pessoas. E daí surgiu daí os nossos braços de trabalho, né? Que é as oficinas, a edição, preparação e as mentorias. E a gente pode incluir aí uma certa ansiedade de poder trabalhar de um local mais seguro também, né? Porque no meu caso, pelo menos, tanto na livraria ali, eu tinha muito contato com as pessoas numa época em que a pandemia ainda estava, assim, muito forte, né? E eu estava especialmente angustiada com isso e queria, enfim, arriscar outra coisa, né? Mas eu acho muito legal que a gente não se preocupou muito, assim, do tipo, será que as pessoas querem esse serviço, sabe? A gente só pensou assim, o que a gente quer fazer para ser feliz? E botou na roda e tá dando certo, E né? pensando no caminho inverso também, o que a gente gostaria de ter tido à nossa disposição ao longo dos últimos anos e Exato. não teve. Então é isso que nós vamos fazer. Tudo que a gente bola, assim, vamos fazer tal coisa, vamos falar de tal coisa, sempre parte do início, assim, de o que a gente não teve que a gente quer proporcionar, né? Então, tem esse, esse lado aí. De onde veio a ideia dessa oficina permanente? Aliás, expliquem para as pessoas o que é essa oficina permanente também, né? Sim. A nossa oficina permanente, ela é uma oficina que nunca acaba, né? Então, a pessoa pode entrar a qualquer momento e sair a qualquer momento também. Faz parte justamente desse pensamento, assim, né? O que a gente gostaria de ter tido, que a gente não teve. E são muito poucas oficinas nesse formato que existem, né? Então, a gente decidiu fazer essa oficina para que a pessoa entre lá, não é uma oficina temática, né? Não tem assim, uma oficina de contos ou uma oficina sobre determinado tipo de gênero. Ela é uma oficina para tu ir apresentar o teu projeto, seja ele qual for, do início ao fim, se tu quiser, né? Pode entrar com ele pelo meio. A gente, então, tem essa liberdade para o oficineiro e para a oficineira, né? Deles chegarem ali no momento em que eles precisam. E a gente faz a mediação entre os participantes, né? Tentando também guiar maneiras de leitura de cada projeto, né? Porque cada projeto é muito diferente, então a gente faz esse meio de campo, assim, para que a pessoa possa receber um retorno que seja útil para ela, né? A gente também faz retornos pessoais diretos, né? Tudo que o pessoal manda para nós, a gente faz a edição e daí manda direto para a pessoa. Mas a parte mais interessante, assim, é o retorno do grupo ali, né? Justamente porque são pessoas totalmente diferentes, de lugares completamente diferentes, com vivências diferentes. A gente tem uma oficineira de 80 anos que está a mil, escreve um monte, Legal. e a gente tem pessoas assim de 20 e poucos, né? Então, o cenário é muito diverso. A gente pensou isso, assim, que tipo de serviço, né, que a gente poderia propor que fosse uma coisa assim mais coletiva, porque a gente acredita muito na ideia de que o texto não se escreve sozinho, né? Essa ideia do escritor, da escritora solitários, trancados num quarto, numa sala, escrevendo e não mostrando para ninguém e sofrendo,
É meio lenda urbana, assim, né? A literatura, ela se faz com muita gente, tem sempre muita gente envolvida. É só olhar nos agradecimentos dos livros, né? Quantas pessoas estão ali que ajudaram, que leram, que opinaram e tal. Então, veio dessa angústia, assim, de criar uma coisa que pudesse proporcionar essa escrita coletiva, de uma certa maneira, né? E que fosse focado no trabalho dos alunos, né? Então, a gente sempre abre a aula ou com uma breve aulinha ou com um breve exercício, né? A gente reserva ali uns 40 minutos do encontro de 3 horas para fazer isso, falar de um aspecto técnico ou fazer um exercício prático. E a gente tenta criar isso em cima do que as pessoas estão trazendo na turma, né? Então, às vezes tem alguém que está com uma dificuldade de diálogo, às vezes tem alguém que está com uma dificuldade de criar um narrador em terceira pessoa com um focalizador único. E a gente vai tentando trazer conteúdo que vai ajudando os projetos que estão em andamento na turma ali, né? Então, por isso que ela é permanente também, ela vai se transformando e se reciclando conforme as necessidades surgem em cada grupo. E aí acontecem coisas muito legais, assim, tem gente que fica muito tempo, então eles já criam intimidade de texto, e tem gente que chega e aí não viu nada do que a gente já deu antes, mas os colegas viram, e aí dizem, não, mas busca lá aquele material que tá, a gente usa uma plataforma, né? Busca aquele material que vai te ajudar, então vai criando um diálogo ali, que é bom para quem está escrevendo e é bom para que eles vão treinando também o seu talento de leitor mesmo, assim, né? A sua capacidade de ler como quem escreve, e não só de quem lê por prazer, que são leituras diferentes. Às vezes a gente estraga, né, o nosso prazer, assim, porque hoje em dia me acontece, às vezes, de estar lendo um livro publicado já, assim, né, pronto, e eu tenho que me esforçar para desligar, assim, a parte crítica de teria feito diferente. Mas faz parte, né, enfim. E aí eles vão treinando tudo isso ao mesmo tempo, assim, né? Olha, Júlio, tu soltou aí um narrador em terceira pessoa com focalizador único. Eu não tenho nível pra isso, não, Júlia. Ah, mas aí a gente vai ensinando. E na real, isso parece muito pomposo, né? Mas isso é super comum. É um dos narradores que mais aparecem, inclusive. Ele só fica aparecendo, assim, mas é o bem tradicional. Sim, a última aula que a gente deu era sobre orações coordenadas e orações subordinadas. Eu nunca Tipo, aprendi isso. Bah, essa puxa foi bem vida. técnica. Eu aprendi com a Cacá, porque eu também não sabia. Eu pulei uma pergunta, que eu quero perguntar do nome, né? Balbo, eu vi que é uma deusa grega do riso, do ventre e das obscenidades, né? Uhum. Aliás, eu acho muito boa essa logística da divisão de departamento dos deuses gregos, sabe? Porque nenhum deus é deus de uma coisa só, e eles são deuses de umas coisas que não tem nada a ver com a outra, sabe? Ele falou assim, você vai ser o deus da paixão e do bode. Aí, tá bom, eu queria ser o cara que define o trabalho dos deuses. Mas por que esse nome? De onde veio? E por que tão obsceno assim? Bom, a Balbo era um nome que eu vinha, sei lá, namorando há um tempo. E aí, quando a gente estava pensando qual vai ser o nome da empresa, eu disse para Cacá, olha, Cacá, não estou dizendo que isso deva ser o nosso nome, mas tem esse nome que eu gosto muito. Eu vou fazer alguma coisa com ele um dia. E aí, assim que eu disse, a Cacá, tipo, bah, é isso, é Balbo, somos nós. Em grande parte porque ela é tudo isso, né? A deusa do riso, da obscenidade, mas é uma obscenidade que é isso, pelo cômico, né? Porque a história da Balbo, Cacá me corrija se eu errar, mas Perséfone tinha sido sequestrada por Hades para o submundo lá de Hades. E Deméter, que é a mãe de Perséfone, ficou zanzando pelo mundo, arrasadíssima. E aí o mundo começa a morrer, porque Deméter era da fertilidade, da terra, enfim. E quando ela está lá, muito deprimida, né, prestes enfim, a entregar os pontos de vez e o planeta sofrendo, a deusa Balbo aparece para Deméter e começa a fazer piadas obscenas, e ela levanta a saia e mostra suas partes íntimas, e Deméter ali não se aguenta e começa a rir. E nesse riso ela vai começando a se restaurar, encontra forças para ir recuperar Perséfone. E não vou dizer que tudo acaba bem, porque entre os deuses gregos nada nunca acaba bem. Mas ela consegue resgatar Perséfone, faz um acordo lá com Hades, né? De que Perséfone vai e volta.
E a gente gosta dessa história e gosta da imagem da Balbo porque ela traz essa leveza e essa criatividade, né? De dizer, olha, se a gente consegue rir das coisas, a gente consegue dominar melhor elas e consegue fazer disso algo produtivo, né? Algo criativo. Então, não é à toa que nas nossas oficinas se ri muito, porque a gente tem uma ideia de não se levar muito a sério, assim, né? Porque é muito difícil trabalhar um texto quando a gente se leva muito a sério, é muito sofrido, né? Mas se a gente consegue ter uma certa leveza e não se levar tão a sério, e saber que aquilo ali não decide o fim do mundo, fica mais fácil de trabalhar no texto e de editar, e de reescrever, e de ouvir os comentários, enfim. E é interessante essa história porque ela é uma coisa de ajuda mútua, né? Então a Balbo vai lá e ajuda ela, dando mais um ânimo para ela. E na minha leitura, assim, meio, né? É essa troca que faz com que a Deméter encontre uma solução, né? Ela está ali deprimida porque ela não sabe mais o que fazer. E aí ela encontra uma solução, que daí ela divide o tempo, né? Então, quando ela está com a filha dela, assim, eles combinaram ali 6 meses para cada um, meio que uma guarda compartilhada, assim. Enquanto ela está com a filha, é verão e primavera, e quando a filha vai para o submundo, daí vem o outono e o inverno. Então, né, aquela coisa do ciclo, da alegria e da tristeza também que influencia a nossa criação, a criação literária, né, a criação artística em geral, mas também a questão de olhar para o problema com um ânimo novo e aí encontrar uma solução que pode não ser a solução perfeita, né? Tipo, a gente não gostaria que a Perséfone ficasse voltando para o mundo para o submundo ali o tempo inteiro, mas pelo menos é uma solução, assim, que, né? E aí a sensação que dá é que é exatamente isso que a gente propõe, assim, né? A gente vai lá e interage para que surja a solução do problema criativo que a pessoa se propôs, enfim. E é com bastante risos e piadas, em geral. Às vezes obscenidades, não vou mentir. Às vezes obscenidades, é verdade. A Júlia disse que nada acaba bem entre os deuses gregos, né? Cada um deles tem 3 empregos, né? Não tinha como acabar bem. A precarização do trabalho tá aí. Acúmulo de função, né? Não é à toa que eles são super estressados e tal. Mas então, eu tenho algumas perguntas desagradáveis, aí eu vou soltando aos poucos, né? Vamos para a primeira. Porque nós estamos falando de oficinas, né? Se chega uma pessoa lá na oficina e ela escreve muitíssimo mal, porque acontece, né? Eventualmente acontece. O que fazer, assim? Porque não é uma coisa tão preto no branco, né? Porque se, sei lá, você é professor de canto, chega uma pessoa com a voz terrível, zero afinação, sem alcance, sem nada, você tem que dizer, olha, não dá, né? Mas não sendo uma coisa tão, sei lá, determinante assim, chega ali aquela pessoa muito, muito precário. O que fazer? Como proceder? Olha, eu acho que talvez a questão do canto seja um pouco mais determinante, porque existe talvez uma limitação física em algumas pessoas, né? Talvez possa ser contornado ou não, eu não sei, não entendo nada de canto, mas só para dizer assim, na escrita isso não existe, né? Uhum. E, em geral, é difícil a gente dizer assim, a pessoa não sabe escrever, a pessoa escreve muito mal, porque cada um tem um estilo próprio. E, às vezes, esse estilo que a pessoa está apresentando, ele só não é um estilo que a gente está acostumado. Então, leva um tempo até a gente se acostumar com esse estilo, entender a proposta da pessoa, e aí encaixar, assim, né, encaixar alguma questão técnica ali que possa ser melhorada e tal. Mas é difícil, assim, alguém que não tem o amor pela escrita procurar uma oficina, né? Às vezes acontece, assim, de gente que quer fugir um pouco da escrita acadêmica, e aí entra na oficina para escrever uma coisa mais literária, e aí, claro, é difícil romper essa barreira, né, entre uma coisa e outra, mas aí a pessoa já conhece os textos das outras, já vê o que ela pode fazer, o que ela não pode, porque é muito louco como quando a gente lê um livro publicado, em geral, quando a gente não está acostumado com essa coisa de escrever,
e a gente vê um livro publicado, parece que a gente não absorve que aquilo ali a gente pode fazer também. Então, quando a pessoa entra na oficina e já começa a ver a produção dos colegas e vê assim que tem gente que consegue brincar com o texto, brincar com a forma, fazer uma piada ali no meio, ou trazer um tema muito grave e abordar de uma maneira leve ou pesada, sabe? E aí, junto com as aulinhas que a gente dá, né, que a gente chama humildemente de aulinhas, porque elas são curtinhas, e mais os exercícios, a pessoa vai descobrindo novos caminhos, e esses novos caminhos vão dando mais liberdade para a criação dela, assim, né? Então, geralmente, quando a pessoa tem um texto não muito maduro, assim, na convivência das aulas, o texto vai crescendo e a gente percebe a diferença, né, da evolução das pessoas ali nas oficinas. Mas eu acho que não, assim, arrisco a dizer que não existe essa coisa de gente que não sabe escrever, né? Existe gente que não se interessa por escrever e aí não desenvolve ali, né? Assim como eu não me interesso por montar motores, mas, né, enfim. E existe gente que só está ainda no começo da caminhada, né? Então a caminhada cada passo que a pessoa dá, aquilo vai transformando a forma como ela escreve, como ela enxerga as coisas que ela tem para dizer, a forma como ela quer dizer essas coisas. E é na troca que surge esse crescimento, né? Acho que não existe essa coisa de dizer amado, amada, desista, não é para você. Não é bem assim. E se a pessoa tem vontade de ir atrás, de se comprometer toda semana, tá ali 3 horas, sabe? Lendo o texto dos outros, lendo o próprio texto, comentando e tudo mais, essa pessoa ela já está fadada ao sucesso. Eventualmente ela chega lá. Eu acho que o ponto é muito esse, né? A pessoa que nos procura, que procura uma oficina qualquer, é a pessoa que não está plenamente satisfeita com o seu texto, né? Então ela está em busca de mudar alguma coisa, de aprender alguma coisa. Então, mesmo que ela chegue com um texto meio travado, um texto meio quadrado, porque veio da academia, um texto não maduro, porque nunca escreveu antes, ela está aberta a aprender, né? Está interessada, por isso que ela está ali. A pessoa problemática, digamos, é aquela pessoa que não tem o texto maduro, mas acha que está tudo perfeito. E é a pessoa que, não sei, possivelmente vai passar vergonha na internet, mas ela não vai procurar uma oficina. Então a gente não lida com ela, né? Isso, a gente não precisa lidar com essa pessoa porque ela acha que ela já está pronta, né? Quem nos procura é quem quer trabalhar o próprio texto. Essa pessoa também pode virar um best-seller, né? Porque às vezes acontece. Também, Uma outra questão ainda sobre a oficina, que vocês estavam falando sobre o estilo, né? A Cacá falou, de repente é só um estilo que você não está acostumado e tal, né? Existe um pouco essa questão assim, né? De que, um texto tem que ser, sei lá, mais complexo, né? Existe esse ideal, assim, né? Tem que ser complexo e tem que seguir certos padrões e tudo mais. Mas existem algumas pessoas que estão escrevendo outros tipos de textos para outros tipos de público que não necessariamente precisam fazer algo super complexo, né? Às vezes até o contrário, assim. É uma preocupação de vocês, assim, de guiar a pessoa dentro do estilo e dentro daquilo que ela quer alcançar, que não seja necessariamente ganhar o jabuti, sabe? Nem todo mundo tem que ganhar o jabuti. sim, totalmente. A gente tenta sempre, a gente tenta entre nós e tenta mostrar para a turma qual é a especificidade, essa eu consegui dizer, essa era difícil, eu consegui dizer, especificidade de cada projeto. Porque a gente já teve, realmente, assim, a pessoa que está lá escrevendo um livro que quer o jabuti, e tem gente que está escrevendo um livro que não, que eu quero mostrar para minha família, não sei, né? Então, são coisas muito diferentes, e elas têm que ser tratadas como coisas diferentes, né? Então, a gente vai tentando encontrar a linguagem da pessoa e dentro das nossas possibilidades e as possibilidades da turma, encontrar referências que façam sentido para o projeto da pessoa, né? Então, a gente não sai recomendando para todo mundo, leia, sei lá, Alejandro Zambra. Não, isso não faz sentido. Então, a gente vai recomendar para quem está fazendo uma coisa, não sei, né, mais experimental, mais pós-moderna. Então lê o Zambra, olha aqui esse livro dele, que louco. Mas para algumas pessoas a gente vai dizer, lê esse romance histórico aqui, que acho que tem a ver com o que tu está fazendo. Então, a gente tenta adaptar referências e vai tentando nas discussões ali em grupo também
direcionar para isso, né? De cada projeto tem o seu próprio rumo, o seu próprio público, o seu próprio estilo. Tem gente que escreve com uma voz que soa um pouco mais antiga, tem gente que escreve com uma voz que soa um fluxo de consciência, e tudo isso é válido, né? Uhum. E a gente, assim, faz parte do nosso trabalho, né? Do que a gente se propõe e da oficina também, a gente entender qual é o estilo dessa pessoa e não ficar usando regras pré-prontas, né? Porque essa coisa de regras pré-prontas para escrever é uma balela, isso não existe. Então, assim, a gente tem, por exemplo, uma oficineira que carrega um monte nos adjetivos e ela ama isso, né? E o texto dela fica muito bom. Então a gente se troca, você diz, bah, ela, né, faz parte do estilo dela esse excesso de adjetivos e eles funcionam, às vezes sim, às vezes não, e aí a gente tenta sugerir coisas para que esse estilo dela funcione, que não fique às vezes um pouco, como é que eu posso dizer, que não fique abstrato demais, né? A gente vai lá e dá sugestões dentro desse estilo, porque é o estilo dela. Em contrapartida, a gente tem pessoas que tem uma outra oficineira que está escrevendo todo o texto dela com registro oral. Então, ela escreve todas as palavras, quase todas as palavras com erro de grafia, com acentuação diferente. Então, a gente se propõe a olhar o texto e dizer assim, ó, vamos padronizar essa palavra aqui então. Se tu vai escrever sempre depois, então vamos manter depois para sempre, né? Daí vai ajustando conforme a necessidade. Tem gente também que escreve de um jeito super seco e direto, daí não tem adjetivo, não tem advérbio, enfim, sei lá. A gente também daí se adequa ao estilo né, dessa pessoa também. Já teve um oficineiro que queria escrever tudo rimando, assim, uma prosa rimando. E aí, né, a gente também, volta e meia, a gente diz assim, essa rima aqui é melhor tirar, mas no caso dele, a rima daí tinha que estar presente. Então, a gente, né, se adapta, vamos mudar a palavra para não passar vergonha. Você está adequando o vocabulário agora. É isso. Para cada estilo, para cada tipo de pessoa, né? Tem gente que não quer escrever conto, quer escrever crônica, daí a gente também vai atrás. Às vezes a gente tem também que estudar para atender as pessoas, né? Porque a gente não sabe tudo, claro. Então faz parte da nossa proposta não padronizar as coisas jamais, né? Cada um tem o seu estilo, cada um demanda uma atenção diferente e assim a gente vai levando e vai crescendo e aprendendo, enfim, eu estou amando fazer isso, assim, e ser obrigada a estudar para trabalhar. Eu gosto disso. Então, e aí, além das oficinas, vocês têm esses outros serviços, né, de mentoria, de revisão, de edição, preparação de textos, né? Eu não consigo diferenciar essas coisas, eu sei que muita gente também não. Queria que vocês falassem um pouco, assim, o que é mentoria, o que é preparação, qual a diferença entre essas coisas. A mentoria é um serviço, um atendimento individual. Então, ao contrário da oficina, a gente se encontra só com a pessoa e ela vai produzindo o livro e a gente vai lendo e debatendo, assim, entra um pouquinho de edição, mas é sobretudo debater o livro com um autor que não sabe bem para onde ir, né? Então, nos chega assim, a pessoa que tem uma ideia, a pessoa que tem um primeiro capítulo e não conseguiu passar desse primeiro capítulo. A pessoa que, agora especificamente, a gente está com um que ele tem um roteiro que ele quer transformar num romance. Então, ele está testando a voz narrativa com a gente. São projetos que a pessoa, ela travou ou ela nem chegou a travar porque ela não sabe nem por onde começar. E ela quer um atendimento só com ela, porque aí fica mais frequente, claro, né, na oficina. São no máximo 10 alunos, mas isso significa que não é toda semana que a pessoa leva texto, né? E na mentoria a pessoa vai ditando o ritmo conforme a produção dela. Se ela quiser fazer encontro toda semana, a gente faz. Então acaba sendo para quem quer uma coisa um pouco mais intensa e mais individualizada, assim. E aí depois
a edição e preparação realmente se misturam, assim, né? A gente não faz só a leitura crítica, que seria aquela leitura que não marca nada no texto e depois devolve um parecer, né? Isso é o que, em geral, no mercado se chama de leitura crítica. A gente não faz. A gente só faz edição e preparação, que é pegar o texto e ir fazendo marcações e sugestões e questionamentos nele inteiro, assim, na frase, no parágrafo, em todos os detalhes. Esse serviço de edição e preparação, a gente tem visto que a gente nem sabia exatamente disso quando começou, mas a gente vê que ele acaba cobrindo um buraco de mercado mesmo, que é que muitas editoras pequenas não têm um editor, um preparador dentro de casa, assim, digamos, né? Tem um editor que vai ler e aprovar e aí publica, né? Mas não é um editor que tenha tempo para ficar ali discutindo, não, porque eu acho que é essa frase, não, porque aqui tu repetiu muitos quês. E a falta dessa pessoa, enfim, a falta da estrutura das pequenas editoras acaba deixando esse vazio para quem está escrevendo, né? Faz falta alguém que pegue ali na minúcia do texto e diga, eu acho que essa frase, eu acho que essa cena não está convincente, eu acho que esse resumo aqui tu deveria transformar em cena, que é o que a gente faz, muito no detalhe, né? Então, a gente tem sido procuradas por muita gente que está nessa situação, assim, a pessoa já está, às vezes, até com uma publicação encaminhada, mas ela quer que o texto passe por um olhar mais cuidadoso, que numa editora pequena não vai ter condições de ter, né? É isso aí. Tá aprovado, Júlia, o teu resumo. Parabéns. Esse é o resumo. Voltando ao meu escritor ruim lá, hipotético. Se ao invés, porque na oficina, como você disse, se chega uma pessoa com texto imaturo, né, ainda, digamos assim, vocês vão trabalhando isso aos poucos, né? Mas se chega alguém com texto assim para preparação, que já é em tese para publicar, qual é o processo? Bom, em geral, assim, o que eu percebo muito é que alguns escritores, algumas escritoras nos procuram para preparação, e aí a gente dá uma olhada no texto e responde assim, olha, acho que o teu texto ainda precisa de um pouco mais de trabalho, vamos fazer uma edição, então, vamos trocar isso para a gente poder mergulhar mais dentro do texto. Porque já aconteceu, assim, tem algumas pessoas que chegam com o texto quase pronto e aí a gente faz a preparação ali, mantém, né, só checa ali coerência interna, até faz uma revisão, uma primeira revisão ortográfica também, que na edição não faz muito sentido, porque a pessoa vai mexer bastante no texto, então, né? E aí a gente fala, assim, com toda a delicadeza, né? E também tem essa questão, assim, tudo que a gente faz de sugestões e tal, são sugestões que a pessoa pode aceitar ou não. Então, a gente vai lá, cada coisinha que a gente marca, a gente explica o porquê, a gente cria debates, às vezes eu e a Júlia, a gente não concorda com a mesma coisa, então a gente, né, debate ali nos comentários, no texto, e aí fica a critério da pessoa aceitar ou não, ou aceitar o que eu estou dizendo, ou aceitar o que a Júlia está dizendo, enfim, o domínio em cima do texto dessa pessoa é dela mesma. A gente vai lá e diz, olha, isso aqui não está funcionando por causa disso, isso aqui podia mudar assim por causa daquilo. Tudo tem o seu embasamento ali, né? Mas um mau escritor... É que eu não gosto dessa definição, assim, sabe? Um escritor ruim. É bem como é o que a Júlia falou, assim, tem gente que acha que está pronto e aí se aventura, né? Se atira no mercado, se autopublica, ou, né, talvez passe vergonha, talvez não, mas existe uma questão também que, assim, nem sempre o que hoje a gente considera, o que a gente pode ler e considerar ruim hoje, daqui a pouco está entrando na moda, logo em seguida, assim, sabe? É tudo uma questão de... Não sei se eu estou me fazendo entender, assim, né? Mas é tudo uma questão de tempo, do texto estar de acordo, tá conectado com o seu tempo. E também tem a questão de que, como a Júlia falou, quem está nesse processo de achar que está pronto e de que, né, não quer mexer no seu texto, em geral, não quer dizer que o texto seja ruim, só quer dizer que a pessoa não está trocando o suficiente, né? E daí, assim, o texto pode acabar sendo prejudicado por causa disso, mas essa pessoa não nos procura, né?
ela segue o seu caminho sozinha. Então, a gente não, em geral, a gente não tem que lidar com isso, assim. Quem nos procura está sempre aberto, e, em geral, quem está aberto já está fazendo um bom trabalho, sabe? Parece autoajuda, né? Coaching literário, mas é a realidade, assim, porque a pessoa que vem até nós, ela está preocupada com a qualidade do texto. Se ela está preocupada com a qualidade do texto, ela já tem essa preocupação de antes. E eu gosto muito do... Agora talvez eu entre na área da polêmica, mas eu gosto muito de um videozinho que eu vi do... Ai, como é que é o nome do ator? Um ator do Monty Python, que agora eu não vou lembrar, que ele fala da teoria a teoria dos idiotas, né? Que os idiotas, eles não conseguem perceber que eles são idiotas, porque falta uma capacidade neles cerebral de perceber que eles não são bons, né? Sei lá, assim, um cara que toca piano, duas pessoas que tocam piano mal. Um acha que está arrasando e o outro pensa, eu preciso melhorar, eu consigo enxergar onde é que eu estou errando e eu quero melhorar, vou chamar alguém. Essa pessoa que toca mal e acha que está arrasando, segundo essa teoria, falta nela umas conexõezinhas no cérebro para ela conseguir aprender e melhorar. Então, não adianta, entendeu? Se ela está nesse ponto, se ela é assim, não tem muito o que fazer. É a teoria dos idiotas. Os idiotas nunca vão se dar conta de que eles estão sendo idiotas, porque falta neles a capacidade de autocrítica, de autopercepção. E aí, paciência, né? Vai fazer o quê? Mas aí a pessoa não nos procura, né? Assim, enfim, não estou dizendo que quem não nos procura seja idiota. É um pouco como os loucos, né? A pessoa que tem medo de estar enlouquecendo, não está enlouquecendo, né? Porque a pessoa louca não tem essa autopercepção de, sou louca. Exato. Não estou querendo dizer que quem não nos procura é idiota, entendeu? Só estou querendo dizer que a gente não, no nosso dia a dia, a gente, por causa desse tipo de filtro, a gente acaba não tendo que lidar com, não lidando com situações assim, do tipo, uma pessoa muito fora, com um texto muito ruim, ou com alguma coisa do gênero que não tenha conserto, digamos assim, né? Ou que não tenha solução. Em geral, tudo tem solução. Outra pergunta desagradável, né? Porque, assim, uma coisa que acontece muito, que eu vejo, pelo menos, né, as pessoas falando, que, assim, às vezes você vai fazer uma oficina, aí pensar, eu vou fazer oficina, mas deixa eu ver aqui o que essa pessoa que está fazendo essa oficina escreve, porque se ela não escrever incrivelmente bem, então ela não deve ter capacidade, é uma coisa assim. E não que eu esteja dizendo que vocês escrevem mal, nem li nada da Kaká, o que eu li da Júlia eu gostei, eu já falei, mas assim, vocês sentem de alguma maneira, sei lá, essa pressão, alguma coisa assim, tipo, a pessoa tem uma expectativa em cima de vocês, como se fosse lei e aquilo tem que ser aprovado para que vocês possam ensinar, porque não necessariamente eu acho que a pessoa que ensine bem é necessariamente a pessoa que melhor produz e também não necessariamente a pessoa que melhor produz é a que melhor ensina, né? Mas como que vocês veem isso e, como disse, tem alguma pressão em cima disso? Pressão, acho que nunca senti, assim. Eu acho que tem algo da pessoa ir confiando no que a gente diz ali naquele espaço, assim. E aí sim, acho que é uma confiança que se conquista, né? A pessoa vai te ouvindo e ela depois com seus botões que vai lá pensar, acho que as gurias tinham razão. E já nos aconteceu de alguém chegar e dizer, eu ignorei aquilo que vocês falaram, e aí deu um tempo, eu deixei o texto parado, peguei de novo e pensei, elas tinham razão. Então, tem gente que duvida, né, do que a gente fala, e acho que é uma relação que depende de ir ganhando confiança. Então, eu acho que, eu não sei, eu não sinto isso de, né, as pessoas estão esperando que a gente só escreva coisas maravilhosas, até porque eu acho que, em parte, a gente está ali naquele espaço desconstruindo esses mitos também, né, de que não é porque a pessoa domina a técnica na teoria que ela vai escrever excelentes textos sempre. Porque às vezes tem outras coisas que nos impedem de escrever excelentes textos. Às vezes não é só a técnica, às vezes não sei, pode ser algum problema pessoal, pode ser uma questão emocional, pode ser, sei lá, mil coisas, né? Às vezes a pessoa diz, não, isso aqui vocês estão dizendo que eu tenho que aprofundar, mas eu não quero aprofundar, porque me faz lembrar do meu pai. Acontece. E aí, bom, então tá, né? Então isso é uma limitação da vida real, então não vai dar, né? Mas acho que a gente está ali também tentando desconstruir esses mitos, assim,
E acho que mais do que a pessoa achar que a gente escreve bem ou não, é a gente ir criando esse vínculo de intimidade, de conhecer o texto um dos outros, e também da gente sentir que tá conseguindo se comunicar de modo produtivo, né? Porque tem oficinas de muitos jeitos, né? Tem professores que são meio carrascos, assim, né? Que diz, isso aqui é um lixo, bota fora, começa tudo de novo. E para algumas pessoas isso funciona. Não é o nosso estilo, mas eu imagino que tem gente que talvez entrasse na nossa oficina e achasse, sei lá, que a gente relativiza demais, não sei, porque chega a pessoa que está escrevendo um texto que é um romance inteiro com uma gramática própria, né? Que quebra completamente as regras da gramática tradicional. Tem gente que acharia isso um absurdo. Essa pessoa não vai ficar na nossa oficina. Então, eu acho que é muito mais, né, de encontrar um solo comum nesse sentido do que no sentido da pessoa gostar ou não do que a gente escreve. Acho eu. Mas eu haveria que perguntar para os alunos. Isso é fato. No meu caso, assim, fazendo uma confissão, né? Eu não tenho nada só meu publicado, como a Júlia tem os 2 romances, né? Eu tenho alguns contos espalhados em antologias, e vários desses contos têm muitos problemas técnicos, porque eles foram feitos enquanto eu estava ainda aprendendo, enquanto a gente estava, né, estudando ali e desenvolvendo e tal. Então, eu acho que, por enquanto, pelo menos, a gente tem uma média, assim, uma coisa meio a meio, assim, algumas pessoas chegam na oficina por minha causa, algumas pessoas chegam na oficina por causa da Júlia, tem gente que diz assim, tô aqui porque li teu livro, Júlia, e quero, né, enfim... E a gente faz essa mediação ali entre os textos e os alunos, sempre dessa maneira respeitosa, assim, com cada estilo, com cada questão, e a gente nunca chega sozinhas, né? Não tem uma coisa do tipo... Às vezes acontece, assim, né? Eu vou lá e digo assim, isso aqui que eu vou dizer agora é uma opinião pessoal, tô dizendo isso, e daí tu vai avaliar se tu concorda comigo ou não, mas essa questão aqui eu já acho mais clichê, tal. Aí a pessoa decide. Mas a questão é que faz parte da maturidade da pessoa enquanto criadora do seu próprio texto, criar esse discernimento, assim, do tipo, isso aqui que as gurias estão dizendo tem a ver com o que eu quero fazer, então eu vou aceitar essa sugestão. Isso aqui que elas estão dizendo, acho que elas não pegaram muito bem o que eu quero fazer, então eu vou rejeitar essa sugestão. Isso faz parte da maturidade da pessoa também, enquanto criadora do seu próprio estilo, porque a gente não chega lá impondo para ninguém um estilo, ou dizendo assim, tu tem que seguir por esse estilo e é isso, né? Então, a gente está lá mais como mediadoras mesmo desse processo de crescimento dentro do texto, e daí não faz muita diferença, assim, né, se a pessoa gosta ou não do que a gente escreve, porque a gente está focado ali no texto da pessoa, né, do aluno, enfim. Mas imagino que tenha muita gente que esteja lá, que quando entra, por exemplo, né, vai lá com uma certa expectativa, e aí às vezes se frustra, às vezes não, né, a gente já teve pessoas que ficaram meio mês com a gente, não voltaram mais, e tem gente que está conosco desde o começo, assim, não foi embora nunca, assim, então tem de tudo, tem de tudo. Cacá, tu falou que ainda não tem uma aplicação individual, mas aqui na bio de vocês, no site, tu falou que estava escrevendo um romance, né? Tu ainda está trabalhando nele? Sim, eu tô agora, o romance que eu estava trabalhando eu abandonei para começar um novo. Eu sei como é. Abandono muita coisa. E daí tinha uma outra romance, não, novelinhas, né, novelas. E tinha uma outra que eu comecei, olha que louco, eu comecei a escrever. E aí eu fiz uma oficina com uma amiga nossa, Débora Ferraz, ótima oficineira também, ótima escritora, que daí era para, assim, entrei para bolar o projeto dessa novela, e aí escrevi uma parte, e aí entrou uma aluna na nossa oficina, e a gente perguntou para ela assim, e como é que é o teu projeto? E o projeto dela tinha exatamente a mesma base, a mesma premissa, tudo muito parecido. E aí eu pensei, já era, né? Agora eu vou ter que abandonar esse projeto, porque não existe realidade em que eu desenvolva esse projeto
e a pessoa diga, não, mas talvez ela tenha tido essa ideia antes. Ela não copiou de você, aluna dela, sabe? Então, daí esse romance eu abandonei por essa questão. Deixa, né? A aluna falou primeiro. O direito é dela. E aí larguei. Então, agora tem essas 3 histórias, mas uma delas eu tô deliberadamente abandonando por causa dessa questão, dessa coincidência muito doida, assim. E aí é isso, em algum momento eu vou terminar alguma coisa e tentar publicar e tudo mais, vamos ver o que vai acontecer. Então, vocês duas trabalham com isso, vocês duas escrevem, vocês ficam uma se metendo no texto da outra, como é esse fogo amigo aí de vocês? Fogo amigo é ótimo. Mas sim, a gente manda uma para outra também e critica o trabalho uma da outra. E é isso, mas é legal, porque eu tenho total confiança no texto da Cacá, assim, a gente começou recentemente com mais um pessoal que escreve daqui, uns encontros, um grupinho que é para ser tipo uma oficina de quem dá oficinas, né? Porque a gente estava se sentindo meio órfão de estar no lugar de quem escreve, não só de quem está ali mediando. E é isso, aí as Cacá faz uns comentários nos meus textos que, em geral, eu imediatamente aceito, assim, quando ela diz, corta isso daqui, eu fico, tá, corta, se ela tem que cortar, corta, sem nenhuma dó, assim. As pessoas não estão vendo, a Cacá tá fazendo um coração aqui. Mas a gente se critica, assim, sem nenhuma pena. Eu tenho super confiança na Júlia, eu não boto nada na rua, assim, que passe pelos olhos da Júlia. Uma vez eu fiz isso e aí eu fui reler esse conto e até hoje estou amargamente arrependida de não ter mostrado antes. Então, Cacá, Júlia, muito obrigado pela presença de vocês. Cacá, espero que você volte lançando o seu livro, seja lá qual for. Amém, amém. A Júlia já veio, já teve resenha da Júlia, já teve podcast da Júlia, já tá virando de casa. Então voltem quando quiser e muito obrigado. Acho que a conversa foi bem elucidativa para pessoas ignorantes como eu. Obrigada, Bruno. Foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. Eu adorei, foi muito divertido. Até a próxima. Até a próxima, obrigada.